ponto aqui, nós refletimos sobre o que chamamos das duas maiores vibrações negativas que causam o nosso sofrimento. Porque devemos sempre pensar: o que eu penso, o que eu falo e o que eu faço geram uma energia. Tudo bem aqui? Vamos sempre pensar nisso. A toda hora nós estamos produzindo energia. Ah, mas essa energia é boa ou ruim? Depende. Depende do tipo de pensamento, do tipo de sentimento, do tipo de palavras e do tipo de atitudes. Tudo gera energia. E essa energia, ela afeta, primeiro, o nosso corpo. Ela modifica a bioquímica do corpo. Porque é a mente que comanda as funções hormonais. A mente não está apenas alojada no cérebro. A mente está em cada órgão do nosso corpo. A mente está em cada célula do nosso corpo. De modo que não há nenhum pensamento, não há nenhum sentimento que não é compartilhado pelo corpo. Então, quando eu estou, por exemplo, alegre, as minhas células estão vibrando com aquela alegria. Quando eu estou continuadamente triste, essa tristeza, ela se reflete sobre o nosso corpo. Basta ver que até a nossa forma de andar muda. Não muda? Só de ver a pessoa andando, a gente sabe se ela está bem ou não está. Então, é difícil nós pensarmos, por exemplo, numa cura. Nós que vemos muito ao centro espírita em busca de uma cura, se não houver uma transformação da nossa mente. Aliás, Paulo apóstolo já falava: buscai antes de tudo a renovação da vossa mente. E os Espíritos não têm falado outra coisa. Não só a renovação da mente, do pensamento, mas a renovação também da atitude. Não adianta eu tomar, por exemplo, um passe que vai, evidentemente, me purificar, vai tirar aquelas energias negativas, se eu continuo produzindo energias negativas. Concorda? Se a gente tem uma hemorragia, como é que cura isso? Dá um analgésico? Limpa. Ah, vamos limpar aqui o sangue. Cura a hemorragia? Não, precisa o quê? Fechar, estancar aquilo lá. E nós, muitas vezes, estamos com hemorragia emocional. Quando a gente está vibrando, costumeiramente, por exemplo, na faixa do ódio, na faixa da raiva, na faixa da mágoa, da tristeza, da apatia, da melancolia, da insegurança, do medo, da inveja, do ciúme. Então, quando nós estamos vibrando nessas faixas, nós estamos com hemorragia. Por isso que o passe dá uma levantada na gente. Porque no passe o que ocorre? Uma transfusão de energias. Só que o passe não cura
a hemorragia em si. Quem é que pode curar a hemorragia? Quem? Nós mesmos. Autocura. A melhor cura, a cura mais verdadeira é a autocura. Aquela que vem de dentro para fora, e não aquela que vem de fora para dentro. Aliás, esse de fora para dentro também com muitas limitações. Porque o passe, por exemplo, ele atinge o espírito. Por exemplo, uma pessoa que é raivosa, dá um passe nela, curou o espírito dela da raiva? Curou ou não? Não. O passe fez uma limpeza, mas não transforma a natureza do espírito. Que bom se isso fosse possível. Um passe, por exemplo, que nos desse paciência. Eu tomaria todo dia, toda hora. Não é? Seria muito fácil. Aí a gente seria o quê? Robô. Aperta o botãozinho, está tudo bem. Mas não, nós somos seres humanos com emoções. E precisamos aprender a lidar com as nossas emoções. E o principal aprendizado é não ficar com emoções negativas. Porque essa não é problema de não sentir. Eu não posso pedir isso para vocês. Seria desumano. Eu falo para vocês, não fiquem tristes. Como é que isso é possível? Você perdeu um ente querido. Não fique triste, você é espírita. Isso é desumano. Não. Eu posso ficar triste, aliás, devo ficar triste. Se você gostava da pessoa. Se você não gostava, talvez você tenha que ficar até alegre. Mas, se é uma pessoa cara, você vai ficar triste e deve ficar assim. Você tem que ficar sempre alegre. Como isso? Só se eu for meio pazzo, como diria meu avô italiano. Como sempre alegre, sempre, 24 horas. Então os dois extremos são perigosos. A pessoa sempre triste e a pessoa sempre morreram tantas pessoas lá no acidente lá. Então as duas pessoas estão precisando de tratamento psiquiátrico. O sempre triste e o sempre alegre. Porque se você não chorar, não sentir a dor de alguém, alguma coisa está errada com você. Novamente lembramos aqui de Chico. Quantas mães iam lá chorando porque perderam os filhos? Qual era a atitude que muitas vezes os companheiros presenciavam? O Chico chorando com as mãos. E alguns falavam, mas Chico, elas aqui vieram em busca de mensagem, de consolo, de orientação. Você tem que falar de espiritismo. Não fala, não. Não vou usar a dor delas para falar de espiritismo. Eu choro com elas. Eu vi aquela cena comovedora.
humana. Então nós podemos sentir. Por exemplo, se alguém falou mal de você, se alguém lhe trouxe algum prejuízo, você pode sentir raiva se você sentir raiva dessa pessoa? Pode ou não? Pode. Eu vou aliviar todo mundo. Sinta raiva. Fique bravo com a pessoa. Ah, mas não tem que perdoar? Tem. Cada um tem. Calma. O Espírito de Joana de Ângeles diz que a gente pode ficar magoado, mas até 15 minutos. Eu fiquei magoado com ela, porque eu achei muito pouco. Não é? Claro que para algumas coisas, 15 minutos era até o quê? É muito, né? Demais. Mas tem coisas que a pessoa que lhe subtraiu, lhe roubou, lhe agrediu, lhe estuprou, perdoe na hora? Não. Tem que deixar sentir a emoção. Mas tem que deixar a emoção ser como um rio, que vem, que passa e que segue o seu curso. Há uma música que diz assim, a pessoa falando para a tristeza dela. Acho que era Maísa que cantava. Ó tristeza, me desculpe, estou de malas prontas. Já raiou o dia, hoje a poesia veio ao meu encontro, vamos viajar. Que coisa bonita isso. Então, se você já está mais de 15 minutos com a sua mágoa, com a sua tristeza, vamos cantar essa música. Diga para a sua tristeza, olha, tristeza, me desculpe, chega. Já chorei bastante, já sofri bastante, estou de malas prontas. Olha que frase terapêutica para a gente levar daqui, para você falar para o seu ex, mentalmente. Você fala assim, estou de malas prontas. Gente, manda para o WhatsApp também, estou de malas prontas para aquele fora que eu dei, para aquele fracasso que eu tive, para aquele erro que eu cometi. Eu sofri, tá bom. Hoje a poesia veio ao meu encontro. Já raiou um dia, vamos viajar. Então são opções que nós precisamos fazer. Porque nós temos, como dissemos, somos constantes produtores de energias, positivas ou negativas, e são essas que nos fazem sofrer ou ficar bem. E segundo nós defendemos aqui no livro, é que, a nosso ver, as duas maiores vibrações negativas que causam o nosso sofrimento são hostilidade em relação aos outros e a autopiedade. Vamos começar tratando da primeira, talvez seja mais próxima. O que é ser hostil? Cara boa dele, não? Tem dias que a gente está assim? Hã? Vamos lá, levanta a mão aqui.
Vai ter mais gente. O mentor está atrás fazendo assim. Olha que lindo, menino, até ele assumiu. Todo mundo passa por esses dias. Uma hostilidade que não é só com os outros, mas muitas vezes uma hostilidade que é também contra nós mesmos. Não tem dia que a gente também não está se suportando, que a gente não se consegue olhar no espelho, que a gente não consegue ouvir a nossa voz, que a gente está tão mal, que nem o obsessor quer ficar do lado da gente. A Pereira. O obsessor fala, pelo amor de Deus, se eu ficar junto dela, eu vou ficar pior. Eu vou lá no centro espírita tomar um passe. O que é ser hostil? Vamos tentar definir isso um pouco. Contrário. Sabe aquela pessoa de poucos amigos? Né? Muitas vezes isso vem do quê? Vem dos nossos julgamentos. Vem quando nós somos pessoas que estão julgando muito. E óbvio, quando a gente julga, muitas vezes a gente condena. E quem a gente condena, a gente quer afastar. Distância. Não quer conversa. Não tem boa vontade. E isso é uma das piores vibrações. Por quê? Há uma mensagem do Espírito Paulo de Tarso, no Livro dos Espíritos, lá, uma das últimas perguntas, que ele fala que a nossa missão é gravitar para a unidade divina. A nossa missão, a missão de cada um de nós, é gravitar, ou seja, girar em torno da unidade divina. Isso quer dizer o quê? Essência divina, o eu interior, mas ligado ao de todos. A consciência de que eu estou em vocês e vocês estão em mim. Aliás, Jesus deu uma pista para isso. Como é que ele começa a oração dominical? A única oração que ele nos ensinou. Pai Nosso. Duas palavrinhas que fizeram a terra tremer. Primeiro, então, que esse Deus que é Pai, isso já foi uma revolução. Mas um Pai que não é só Pai meu. Ele é Pai o quê? Nosso. Esse nosso incomoda na oração. Porque eu queria o quê? Meu, só meu. É pai da minha sogra também? Como é que eu resolvo isso? Ele é pai do criminoso? Ele é pai do estuprador? Ele é pai da pessoa que me trouxe um prejuízo? E ele ama. Meu Deus, e agora? E se ele então é pai e o pai é nosso, quer dizer que nós somos o quê? Irmãos. Dá uma olhadinha. Olha do lado ali. Conheça teu irmão, você não sabia. Do ponto de vista espiritual, nós somos irmãos. No nosso DNA espiritual,
Somos irmãos. Somos galhos da mesma árvore. E se eu desprezo um galho, se eu corto o galho, a árvore fica completa. Toda vez que eu excluir alguém da minha vida, a vida me traz de volta essa pessoa. Está aí a reencarnação que demonstra isso. Então, aquele casal que está brigando, que a mulher fala assim: olha, se meu marido é um cara. E o que você está fazendo? Estou aguentando ele. Porque na próxima eu não quero ver um tanto. Eu quero me livrar dele. O que ela está fazendo com o galho da árvore? Está gravitando para a unidade divina? Uma mulher me disse assim, ela falou: eu tenho um carro. Eu falei: como é que você lida com o seu carro? Ele sai de casa de manhã para trabalhar, eu como, faço todas as minhas obrigações, ele vem almoçar, eu preparo o almoço dele, eu sei mais ou menos a hora que ele está chegando. Então, 15 minutos antes, a mesa está pronta, a comida está pronta, e eu escondo no quarto. Ele que come as coisas. Aí quando ele sai, eu vou ao quarto, lavo, faço todas as minhas obrigações do lar, à noite também, a janta, mesmo procedimento. E depois, quando ele vai para a televisão, eu já vou para o quarto, já tomo o meu Lexington e durmo. Eu falei: onde você quer chegar assim? Quero me livrar do karma. Quero na próxima encarnação poder encontrar a minha alma gêmea. O senhor não acha que eu vou conseguir? Eu falei: sinceridade? Acho que não. E o que vai acontecer comigo? Provavelmente a senhora vai voltar com ele. Porque a senhora não aprendeu a amar. Não quer dizer que ela precisa sair dessa vida com um amor louco. Já que 90%, agora vai tremer o negócio. Está lá em nosso lar, Dona Laura falando, a maioria das uniões conjugais na Terra não são uniões de almas gêmeas. Não no sentido, de almas que foram criadas no mesmo mundo, mas de almas que têm uma afinidade total. A maioria das uniões aqui na Terra são uniões de almas em conflitos, em desajustes. São união de almas em processo de reparação. Por isso que na fase do namoro tudo só love. Não é isso? É a fase que a gente trata melhor o outro. Como é que a gente trata? Como é que chama o namorado? Namorada? Amorzinho, benzinho, gatinho, chuchuzinho. Chuchuzinho eu acho que é mais crítico. Depois a gente sabe por aqui as coisas. Mas isso é um tema para uma outra palestra. Mas
Mas isso quer dizer o quê? Que depois surgem as diferenças. Surgem os problemas. O meu surgiu no primeiro dia de casado. Claro, depois da lua de mel, voltamos aí, então, o primeiro dia que eu fui trabalhar, e à noite seria a primeira janta. Eu já voltei para casa pensando na mesa de jantar que ela ia fazer para mim. Bom, mas isso é assunto depois, o ano que vem eu vou voltar aqui. Não, vocês estão contando. Pedimos então. Aí eu cheguei assim, sentei, dei uma olhada na mesa, não vi muita coisa, uma surpresa. Aí perguntei, o que meu bem fez? Ela falou assim, fiz sopa. Eu odeio isso. Eu falei, sopa, sim. Sopa. Eu falei, mas não vou brincar no pimentinho, tome a sua sopa em nome de Jesus. Né? Depois é melhor. Aí tomei a sopa contra gosto. Quando terminou a sopa, a segunda pergunta. E o que tem mais além da sopa? Eu disse, não, só tem sopa. Você tem mais? Por quê? Lembrei da minha mãe. Quando minha mãe fazia sopa, depois tinha um prato, uma carne, alguma coisa. Mas a mãe dela, quando fazia sopa, era só sopa. Você vê que sogra é um problema histórico. Quer dizer, depois começam a vir as diferenças. Começam a vir as desavenças, os pontos de vista. O nosso egoísmo começa a aparecer. Muitas vezes as uniões acabam se desfazendo. Porque muitas vezes adotamos em casa esse comportamento do quê? Deus tem que dar. Julgamos muito. E Madre Teresa de Calcutá falou um negócio que eu acho muito sério. Ela falou assim, quando a gente tem tempo para julgar, não tem tempo para amar. Quando a gente tem muito tempo para julgar a pessoa, não sobra tempo para a gente amar a pessoa. É a grande verdade. Se a gente for ficar julgando, né, e ficar observando todos os defeitos que a pessoa tem, a gente vai achar? Vai. Porque quem procura... E aí aquela pessoa que a gente via só naqueles momentos mágicos, uma pessoa trocada, perfumada, que estrategicamente, para poder convencer o outro que era a melhor coisa que tinha no mercado, a gente usava as melhores palavras, as melhores roupas, a gente era carinhoso, a gente era afetuoso. Vocês lembram como eram as despedidas na época que eu estava namorando, quando tinha que ir embora? Não vai. A despedida demorava 1 hora para ir embora. Agora sai de casa, ninguém diz tchau, não falou nada. Já vai tarde. Usava as melhores roupas, aquelas que a gente podia ter, mas eram as melhores. Depois vai dormir com os pijamas, dorme com camiseta de político ainda, gente. É um amor que não existe.
que ele tem de bom, o que ela tem de bom. Dar mais atenção a isso e menos atenção aos defeitos e imperfeições que todos nós temos. Óbvio. Aquilo que eu dou atenção, aquilo fica mais aparente. Então nós precisamos cuidar, pensar nisso, diminuir os nossos julgamentos, diminuir as nossas críticas, sobretudo a maneira como nós falamos, diminuir a nossa ironia, né? Diminuir aquele homem severo, aí fala homem ou mulher, né? Rigoroso, moralista, sabe? Porque vocês sabem, meus irmãos, nós que temos examinado um pouquinho o Evangelho, a gente sabe que Jesus, quem mais ele implicou foram com os fariseus, que eram os moralistas condenadores, hipócritas, porque eram certinhos por fora e por dentro sepulcros calados, fediam. Jesus, com esse grupo, Jesus teve palavras mais duras. Vocês lembram daquele momento em que Jesus estava na casa, estava numa festa, vocês imaginam isso, uma festa promovida por um fariseu chamado Pedro, que ele queria colocar Jesus em uma situação de contradição, e Jesus estava lá na festa, não deram água para ele, não lavaram os pés dele, não deram óleo, e aí eis que entra uma mulher nessa festa. Vocês lembram quem é que entra? Uma mulher que não era convidada. O Evangelho não diz o nome dela, mas o Espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele fala, era Maria Madalena. Imagina o escândalo. E ela entra na festa e corre e se ajoelha aos pés de Jesus. E chora de emoção e com suas lágrimas começa a lavar os pés do Mestre. E com seus cabelos ela enxuga os pés e as mãos. Porque, segundo a tradição judaica, a mulher não poderia se dirigir em público ao homem, não poderia dirigir a palavra ao homem, quanto mais tocá-lo. E sobretudo quando essa mulher, segundo o Evangelho, era uma mulher de 7 demônios. Vocês imaginem, meus irmãos, o que é uma mulher com 7 demônios? Porque uma mulher, por si só, é um anjo. Demônios são os homens. Imagine a cena. E foi aí que os fariseus falavam: imagine se esse homem é profeta. Se ele soubesse quem é essa mulher, ele não se permitia ser tocado por ela. Mas Jesus estava absolutamente tranquilo. Se permitia ser tocado. E chegou às culminâncias que depois de lavar-lhe os pés e as mãos com suas lágrimas, ela retira um óleo de alabastro, que era o óleo mais caro da época, lançamento da natura. Ela tira e passa nos cabelos de Jesus. E Jesus só curtiu.
E ele, escutando os comentários de Pedro, o fariseu, ele vira-se para Pedro e diz: mas Pedro, eu vim aqui na tua casa, você não me deu água, eu sou teu convidado, você não me trouxe água para lavar as mãos, você não me deu um beijo, como era do costume, você não me trouxe óleo para untar os cabelos, e esta mulher me faz isso com as suas lágrimas. E essa mulher foi perdoada, Pedro. Foi perdoada porque me tornou. Você imagina, a festa acabou. E aí Jesus ainda, para acabar com tudo mesmo, ele diz: olha, vou dizer mais uma coisa, que as prostitutas entrarão primeiro no reino dos céus. Vocês imaginam como é que isso desceu? Óbvio que Jesus não estava favorecendo aí a prostituição, não é isso. Mas ele estava falando daquela mulher que fez o que? A transformação. Para nós, talvez o maior exemplo de reformulação íntima, Maria de Magdala. E o Espírito Amélia Rodrigues, através de Nivaldo Franco, traz uma cena belíssima, quando narra que antes desse encontro, que acabei de me referir a vocês, Maria de Magdala encontra com Jesus numa noite na casa de Simão Pedro. Seria o primeiro encontro deles. E quando ela entra pela porta, Jesus já aguardava, porque ela não poderia ir durante o dia. Se ela andasse durante o dia, seria presa e apedrejada pelos mesmos homens que a procuravam à noite. E ela então à noite vai procurar Jesus. Ele morava com Simão Pedro e conseguiu ser atendido. Quando ela entra na sala, Jesus já aguardava e ele fala para ela: Maria. Ela se vira para ele assustada, mas Jesus, o Senhor me conhece? Maria, eu conheço todas as minhas ovelhas. Mas Jesus, o Senhor sabe quem eu sou. Como eu dizer, o Senhor sabe que eu sou uma mulher pecadora, uma mulher de 7 demônios, uma mulher. E Jesus diz a ela, e com essas palavras eu gostaria de encerrar as nossas reflexões. Ele diz a ela: Maria, não me importa quem tu és, me importa quem tu podes vir a ser. Me importa saber que Maria vai sair daqui hoje. E quando eu medito nesta passagem, eu fico pensando que hoje, de alguma forma, estamos tendo um encontro com Jesus. Cada um aqui com a sua aflição, com a sua dor, com o seu problema, com a sua culpa, com o seu complexo de inferioridade, com os seus traumas, medos. E tendo essa possibilidade de conversar com Ele, Ele está dizendo para nós o que disse a mim: não importa o que você tem sido até agora, você só vai continuar assim se quiser. A gente só vai continuar assim se quiser. Me importa
que nós vamos ser daqui para frente? Que escolhas nós vamos começar a fazer? Que coisas que a gente vai deixar para lá? Que coisas a gente não vai dar mais importância? E que outras coisas a gente vai começar a valorizar? Porque talvez não falte muito para a gente terminar a nossa experiência na Terra. Nós não temos muito tempo. A maioria aqui já passou dos 50. Estamos fazendo o caminho da morte. A expectativa de vida do brasileiro é 75 anos. Mas em Belo Horizonte eu sei que é mais. 80. 85. Porque não temos mais tempo para perder com coisas que não nos engrandecem, não nos fazem felizes, não nos levam para o céu. Não o céu como uma região do mundo espiritual superior, mas como um estado de espírito, daquele que não julga, daquele que é humilde, aquele que compreende, que tolera, que perdoa, que compreende as limitações humanas. Chico falou uma coisa que para mim me comove muito. Ele disse assim: as pessoas não são más, as pessoas são frágeis. Toda vez que eu encontro alguém que apronta comigo e que eu tenho vontade de, eu olho para a pessoa, procuro olhar e a vejo como um vaso muito fino, muito frágil. Depois vou me olhar no espelho e vejo que eu também tenho as minhas fragilidades. E que na vida não é importante ficar tanto olhando para isso, quanto olhando para as possibilidades. É o daqui para frente que Jesus disse a Madalena. O Espiritismo é uma doutrina que nos leva para a frente e não para trás, atrás de karma, atrás de obsessor, atrás. Acordemos, despertemos. A solução está em nós. Está muito mais nas nossas mãos do que na mão dos espíritos. E talvez fale alguma coisa que seja espantosa. Está muito mais nas nossas mãos do que nas mãos de Deus. Porque Deus deu a cada um poder. Somos criados à imagem e semelhança dele. Vós sois deuses, disse Jesus. Vós sois luz. Onde está a nossa luz que não acendemos e queremos viver na luz alheia? Uma vez vi o Espírito Doutor Bezerra. Ele entrou no meu quarto, a luz era intensa. Eu fiquei extasiado, maravilhado. Mas ele foi embora. E o quarto voltou a ficar escuro. Eu não era nem um toco de vela aceso. E aí então fiquei, e a minha luz? Quando que eu vou acender? Quando é que eu vou deixar de ser um coitadinho, de ter autopiedade, de me sentir frágil, pequeno, inseguro, complexado, ter dó de mim,
começar a assumir o Deus interior que Jesus falou que nós somos. Assumir a força, a capacidade. Tudo isso dá trabalho, De Luca, dá muito trabalho. Mas dá menos trabalho do que sofrer o que nós muitas vezes temos sofrido. Então é criar um céu dentro da gente, estar em paz com a gente, estar trabalhando, estar participando da vida, estar confiando em si, confiando em Deus, mas fazendo, trabalhando, se mexendo. Porque quando eu morrer, meus amigos, eu vou para o céu, sim. E quando eu chegar lá, eu não vou estranhar. Porque ter passado essa tarde já foi ter experimentado um pedacinho de próprio céu. Veja o coração de Deus. Nós queremos, antes de agradecer a todos vocês, e antes também da oração final, eu queria avisar vocês que De Luca vai continuar autografando os livros daqueles que compraram depois.